Começa agora mais um 16mm e hoje a gente vai falar sobre Ad Astra, novo filme do diretor James Gray, estrelado pelo Brad Pitt. Roy McBride, Brad Pitt, é um engenheiro espacial que decide empreender a maior jornada de sua vida. Viajar para o espaço, cruzar a galáxia e tentar descobrir o que aconteceu com seu pai, um astronauta que se perdeu há 20 anos no caminho para Netuno. Bom, vamos lá falar um pouco sobre Ad Astra. Ad Astra é o filme talvez de maior produção do James Gray. O James Gray é produtor, roteirista, o Brad Pitt também entrou como produtor e a gente tem o Rodrigo Teixeira, que também é um produtor brasileiro, né, que é o fundador da RT Features, que também entrou como produtor aqui desse filme. Então aqui a gente está falando de um cinema de grande escala, né, mas que é dirigido por um diretor que vem do cinema independente, né? O nome do filme é Ad Astra, Rumo às Estrelas, e esse subtítulo, né, o Rumo às Estrelas, na verdade é a tradução de Ad Astra, que é um termo latim e que faz parte de uma frase que eu já vi bastante variações dessa frase, mas, por exemplo, no distintivo da Força Aérea Real Britânica, é Per Ardua Ad Astra, que é o lema da Força Aérea Real Britânica, né? Que significa basicamente por caminhos árduos aos astros, né? E se a gente for desenvolver essa frase, seria uma coisa mais tipo, não existe vitória sem sacrifício. Então esse Ad Astra, ele vem dessa frase em latim. Dentro disso, o roteiro vai trabalhar numa primeira camada, assim, a primeira camada de entendimento que a gente fala, né? Numa história bem comum, bem jornada heróica, assim, e dentro das características do gênero do filme, né? Então você tem uma ameaça que precisa ser resolvida, então manda-se o Roy, né, que aqui é o engenheiro espacial interpretado pelo Brad Pitt, manda-se ele para resolver essa questão e aí você tem uma história de uma personagem que vai se desenvolver, que vai fazer essa viagem, a viagem espacial, né, concreta, e vai passar por as diversas provações e tudo mais, e vai ter todo o desenrolar da história dele com o pai e tudo mais, tem um conflito, e a partir disso, um tipo de transformação, né? Então é uma jornada heróica bem tradicional, nessa primeira camada de entendimento. Aí o que eu acho mais interessante desse filme, que eu achei pelo menos, é que é um filme que ele vai... O grande barato dele tá nas outras camadas de entendimento, quando a gente chega no subjetivo, o que essa jornada representa na vida do personagem, na vida dessa humanidade que tá lá no futuro, a qual o personagem pertence. Então eu acho que é um filme muito mais para se entender nas entrelinhas do que na jornada principal, assim, da primeira camada de entendimento, né? É um filme que a gente não sai tão impactado do cinema na hora, não é um filme de impacto sonoro, impacto visual, é lindo, tá? Não tô falando que as imagens, que a fotografia não seja bonita, né? Você tem toda aquela grandeza do espaço sendo retratada, a trilha sonora também é interessante, mas não chega a ser aqueles filmes de grande magnitude, que você sai do cinema encantado por tudo aquilo. Eu acho que é um filme de pouco impacto na hora, é um filme que você pensa mais sobre ele. E aí eu fiquei pensando se isso não é muito uma característica do James Gray, né, que imprime aqui nesse filme, que é um filme de grande orçamento, um filme de grande produção, uma direção e um roteiro um pouco mais introspectivo. Então, por exemplo, eu acho que esse filme fala sobre a necessidade de conquista do ser humano, a valorização do desconhecido em detrimento de algo que já existe, das relações que já são solidificadas, e uma busca para dentro de si também, numa forma de resgatar emoções que foram reprimidas ao longo do tempo, né? Além de um resgate por uma vivacidade, por uma vontade de se sentir vivo. Eu vou falar daqui a pouco sobre o personagem do Brad Pitt em si, que é o centro desse filme, mas todas essas características, elas pertencem a esse personagem e podem também ser refletidas nessa humanidade que ele está vivendo.
No começo do filme, ele já fala que é uma humanidade que vive entre o conflito e a esperança, que eu acho que é muito o que acontece com esse personagem do Brad Pitt, com o Roy. É um personagem extremamente reprimido emocionalmente, você vê isso no começo. Eles usam aqui um recurso de voice-over, então vira e mexe o Brad Pitt tá narrando os pensamentos dele pra gente. Em certos momentos eu achei que nem precisava, porque eu acho que a interpretação dele tá tão certeira. Fazia tempo que o Brad Pitt não tinha talvez um filme. Agora ele teve o filme com Tarantino, mas aqui ele tá num outro. Acho que num outro nível de interpretação, uma coisa bem mais intimista mesmo, uma interpretação contida e que mesmo nas suas maiores nuances, elas estão dentro de uma personalidade desse personagem que foi criada durante anos, assim, né? É um personagem que veio anos e anos por conta da profissão, aprendendo a controlar de maneira muito rígida os sentimentos e as emoções. Então, por exemplo, no filme ele tem que inclusive controlar os batimentos cardíacos dele, por conta dessa questão de você ir para o espaço e você não poder se alterar muito. Então, isso, você vê como isso gera nele uma apatia também, né? Uma coisa de... Porque as emoções servem pra gente, de alguma forma, também se sentir vivo. E ele tem essa busca, né? É uma pessoa que vive nesse conflito emocional e que ao mesmo tempo traz uma esperança no olhar, principalmente quando a gente está falando do pai dele, quando ele vai recebendo informações sobre o pai dele. Então, assim, é um filme de grande orçamento com bastante introspecção. E por isso que eu já alerto para quem quer assistir Ad Astra, não vai esperando aquela magnitude, talvez, dos filmes de ficção científica, do espaço e tudo mais. Ele é um filme muito bonito, mas eu acho que não é essa a principal virtude desse filme. Ele, pra mim, pelo menos, não foi um filme de impacto direto na sala de cinema. Foi um filme que eu fui pensando ao longo do dia, o que é muito bom também. E além dessa introspecção do roteiro, né, desse caráter subjetivo também, o James Gray traz para o jogo de câmera toda essa característica. Então a câmera ela fica bem no Brad Pitt, no personagem principal, com ângulos mais fechados. Também tem câmeras subjetivas, onde a gente vê pelos olhos do personagem. Além de contemplar, sim, o espaço, obviamente, porque ele está fazendo um filme sobre uma viagem espacial, então você precisa ter essa contemplação do lugar, e até para ele mostrar essa humanidade, né, que tá vivendo em outras condições que não são as nossas atuais, mas que podem vir a acontecer. É um filme plausível nesse sentido também, é um futuro que a gente consegue identificar como próximo, né? Enfim, é um filme que eu vou dar nota 8. Eu gostei bastante dessa vinda do James Gray, dele trazer a característica dele para um filme de uma produção maior, né, com um orçamento mais alto e tudo mais. Então, se você gostou desse vídeo, não deixa de dar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal para acompanhar os nossos outros conteúdos. Também comenta aqui embaixo o que você achou, você assistiu, ou então se ainda não assistiu, qual é a sua expectativa. Eu quero te lembrar também que a gente tem um podcast chamado 16 Minutos. Vai estar todos os links aqui fixados no primeiro comentário, tá? Então, se você quiser dar uma olhada, a gente fala sobre notícias do cinema toda semana, todo mês tem um episódio especial. Então vale a pena dar uma conferida lá, tá disponível em todas as plataformas de streaming de áudio, tá bom? Então é isso, um grande beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Corta!